Olá, boa noite. Você que nos acompanha toda quarta-feira aqui no nosso programa Tempo de Cuidar. Hoje nós convidamos a você a rever um debate que foi veiculado aqui no ano passado, no ano de 2020, sobre segurança hídrica e alimentar no semiárido. O Piauí tem a maior parte do seu mapa, do seu território, e bioma caatinga e clima semiárido. Essa discussão se aprofunda num tempo em que as dificuldades de participação efetiva do povo se ampliam. Um bom programa para você. Estamos de volta com o nosso programa Tempo de Cuidar, aqui na TV Nestante. Nestante é o nosso jeito nordestino de dizer agora online. É assim que nós estamos agora dialogando com você pelo YouTube da TV Nestante. A TV é de responsabilidade do Instituto Ubiqua e tem a parceria com a BIT Audiovisual, o PNUD da ONU e a Rede Ponte. O Ubiqua pretende contribuir com a construção de soluções. Por isso, nós trazemos ao programa debates de vários temas que têm por objetivo ampliar ou aprofundar o cuidado com a vida. É isso que nós fazemos aqui no Tempo de Cuidar. Temos aí a parceria do nosso companheiro, amigo Josimar Santana, que cuida aqui dos nossos vídeos, nossas apresentações, também da Daniele Viana, que trata das mídias de divulgação dos programas da TV Nestante, e o Márcio Bigli, que edita os programas para a sua disponibilidade no YouTube. Nós hoje trazemos uma conversa sobre segurança hídrica e alimentar no semiárido, experiências e proposições. E nós temos um convidado, que é o Joãozinho Oliveira, coordenador do Fórum Piauiense de Convivência com o Semiárido, que é uma extensão da ASA Brasil, Articulação do Semiárido Brasileiro. Bom dia, Joãozinho. Bom dia, Hildebrando. Prazer estar neste espaço aqui da TV Nestante para poder dialogar com a sociedade, né, e também com as nossas instituições que estão nessa luta em defesa da alimentação saudável, né, em defesa de água suficiente para produzir comida, né, para a população. Muito bem. E nós temos também uma outra convidada, que não chegou ainda, mas vamos ver aí como é que ela está tendo alguma dificuldade para acessar, mas logo, logo ela vai conseguir e estará conosco, que é a Deodata, lá de Pedro II. Daqui a pouco, quando ela entrar, a gente apresenta melhor. E você que está na nossa companhia, deve participar do programa pelo chat, fazendo perguntas, opinando, levantando questionamentos sobre essa nossa temática. Segurança hídrica e alimentar no semiárido, experiências e proposições. Inclusive, se você tem alguma experiência e quer contar, conte aqui pra gente, tá certo? A gente sempre começa o programa conhecendo nossos convidados. Nós já vamos então conhecer um pouco mais do Joãozinho. E o convite, Joãozinho, é que você conte um pouco da sua trajetória, da sua atuação e como sua luta, sua causa se relaciona com a segurança hídrica e alimentar no semiárido brasileiro. Por favor. Então, nem todas as pessoas sabem, mas a minha origem, né, eu nasci na cidade de Picos, né, e nós migramos para Teresina, lá na década de 70 ainda, né? E aqui eu militava, né, em movimento de juventude, né? Eu militei na JOC, né, que é os Jovens Operários Católicos, né? Ligado à Igreja Católica. Então, a minha militância com juventude. E nesse processo eu
tinha muita afinidade com a terra, e eu fui cursar agropecuária, né? Então me tornei técnico agrícola já na década de 80, e logo em seguida eu fui trabalhar na Diocese de Floriano, lá no Cefas, né? Que é uma instituição que hoje está na cidade de Oeiras. E naquela época, lá no Cefas, nós chegamos bem no auge da conjuntura da agricultura alternativa, né? Então, alimento saudável, mas nessa dimensão de produção alternativa de alimentos. E aí, nesse contexto, foi que a gente conseguiu ter a clareza do que era produzir comida de qualidade e também, ao mesmo tempo, já fazia a leitura de que produzir comida saudável tinha a ver com evitar que fossem comidas envenenadas, né, com tanto agrotóxico, resultado da Revolução Verde. Então, logo em seguida, a gente fiquei lá por um bom tempo no CEPAS e retornei para Teresina, né, vim para Teresina, e aqui eu continuei o meu trabalho, passei pelo CEPAC, e logo depois eu vim para a Cáritas Arquidiocesana, e depois vim para a Cáritas Brasileira Regional do Piauí. Continuei as minhas experiências, que já fazendo o assessoramento com agricultores e agricultoras, cada vez mais próximo, e fomos evoluindo dessa agricultura para um processo de agroecologia, né, alimentação saudável, e nesse processo a gente também foi estudando, né? Então hoje eu fui para a faculdade e também entrei para a área ambiental. Hoje eu sou graduado em gestão ambiental, sou tecnólogo e venho aprimorando ali esses conhecimentos de uma forma mais ampla, mas também localizada pela ação da casa junto às famílias agricultoras. E, nesse momento, me tornei, né, desde 2017, 2018, me tornei, na caminhada do Fórum de Gestores do Semiárido, me tornei coordenação dessa rede, da Rede ASA no Piauí, e foi dentro do Fórum Semiárido que nós conseguimos formatar as grandes bandeiras. Aí sim, a bandeira da segurança alimentar e nutricional e também a bandeira da segurança hídrica. Então, nós temos aí um conjunto de experiências, um conjunto de informações dessa conjuntura do campo da alimentação saudável, passando pelo CONSEA, que foi o grande conselho que formatou essa luta mais geral no país, e nós queremos aqui traduzir isso de forma mais esmiuçada para a sociedade através desse canal importante que é a TV Nestante. Muito obrigado, Joãozinho. E muito bem, nós temos agora a companhia da Adeodata dos Anjos. Bom dia, Adeodata. Bom dia, Delbrando, bom dia, Joãozinho, bom dia, caros ouvintes da TV Nestante. Então, é uma alegria estar aqui com vocês. Que bom. A Adeodata é antropóloga, pedagoga, professora e é também gestora na Ecoescola Thomas A. Kempis, na cidade de Pedro II. Adeodata, a gente sempre começa essa conversa conhecendo nossos convidados, nossa convidada, era o que o Joãozinho estava fazendo agora, contando um pouco da sua trajetória, da sua caminhada, e nós queremos agora ouvir da sua trajetória, sua caminhada. Por favor. Então, eu sempre digo, meu casamento foi com várias personalidades fortes. Casei com Cebi, casei com Mandacaru, casei com Semiárido, acho que Cebi, Semiárido, Mandacaru, educação contextualizada, tem tudo a ver com a minha trajetória. Mas, assim, pontos fortes como a educação contextualizada, eu acho que é o que move a gente, o que movimenta. Então, desde a fundação do CEBI, desde a fundação do Centro de Formação Mandacaru, eu estou atuando nessas questões, nesta área. E uma grande experiência também foi a convivência com os grupos de educação popular na zona rural, nos grupos de formação, e também os grupos de... quando fui trabalhar mesmo na Ecoescola, que a Ecoescola é nossa,
mas a partir de 2014 eu fiquei mesmo lá dentro, e isso tem ajudado muito a perceber que a educação é a mola mestra para a mudança das pessoas. Então, é isso, né? Minha experiência é neste ramo aí de educação popular, de educação contextualizada, de formação bíblica, e o curso de antropologia aplicada, que a antropologia aplicada também, que é a mesma coisa como antropologia contextualizada, também deu um chão bastante fundamental para os meus pés, né? O que eu gosto mesmo é de estar nas comunidades, com as pessoas e na formação de modo geral. Então, é isso que mais me ajuda a me firmar na proposta de mudança e de animação das pessoas para a convivência aqui nesta região tão linda, tão maravilhosa, que é o semiárido brasileiro. Que bom, Adeodata. Eu perguntaria um pouquinho, quando se fala de ecoescola, o nome está dizendo de uma escola preocupada com ecologia, com cuidado com o ambiente, feita para isso, para formar pessoas. Mas, rapidinho, você poderia pincelar o que é o CEBI e o Centro Mandacaru? O Centro de Formação Mandacaru é uma entidade fundada em 1991, que tem uma atuação na formação de modo geral, mas também tem setores direcionados para diversificadas ações, como tem a agricultura familiar, o setor de água e clima, que é o pessoal que trabalha mais nas cisternas, tem o setor de formação mesmo, que é a Ecoescola Tomás A. Kempis, e tem também jardins de infância em um bairro aqui na cidade, e tem o setor bíblico, né, que é o setor que é mais ligado ao Centro de Estudos Bíblicos, que é uma instituição ecumênica, que tem sede atualmente em São Leopoldo, mas atua assim na formação bíblica, leitura popular da Bíblia, que é a mesma coisa de leitura contextualizada da Bíblia, então, que atua na formação hoje em diversos países no mundo e aqui no Brasil, em todos os estados. Eu também faço parte do CEBI desde 1989, fui diretora do CEBI nacional por mais ou menos 6 anos, né? Então, isso me ajudou também bastante na minha bagagem, na minha caminhada, de fazer uma leitura contextualizada da Bíblia, uma leitura que não é fundamentalista, né? Isso tem ajudado bastante na minha caminhada. Muito bem. Como a multidão dos cristãos estão precisando de leitura contextualizada da Bíblia, viu, Deodato? Quem sabe isso a gente pode ampliar, não é? É isso. Podemos. Ô, Joãozinho, a Caritas Regional, a Caritas São Raimundo Nonato, o Centro Mandacaru, são entidades membros do Fórum Piauiense de Convivência com o Semiárido. Fala um pouquinho do fórum e qual é a dimensão desse fórum hoje no estado do Piauí. Fórum Piauiense de Convivência com o Semiárido. Então, o Fórum Piauiense de Convivência com o Semiárido é uma articulação de, hoje, 21 organizações aqui do estado do Piauí, são entidades da sociedade civil, dentre elas está o Centro Mandacaru, está a Caritas Regional, e a Alma Coping, o SERAC, a Escola Paulo de Tarso, então essas instituições. E nós somos uma articulação que vem pautando as ações no semiárido piauiense, exatamente ações que são importantes para garantir que a pessoa que mora no semiárido brasileiro, no semiárido piauiense, que é aquela região
que já foi no passado uma região muito miserável, de fome, miséria, de baixa produção, e o Fórum, juntamente com a ASA, veio desconstruir essas informações e mostrar para a sociedade o potencial de produção, o potencial de relações com as pessoas, o potencial de cultura e o potencial de articulação política para poder a gente viver nesse lugar. Então, hoje, o semiárido piauiense e brasileiro é um lugar de tantas belezas, de muitas riquezas e de muitas culturas. E, nesse contexto, é que o Fórum Piauiense e também a ASA Brasil, nos últimos 20 anos, conseguiram fazer com que fosse dada visibilidade para essa parte, e, em especial, o potencial de produção e de geração de vida. Então, essa articulação hoje no estado do Piauí e no Brasil é uma articulação que se consolidou com essas 21 organizações e que estamos, nesse momento, construindo as políticas públicas essenciais, necessárias para a convivência com o semiárido, a convivência com o bioma caatinga, a relação com o solo, com a água, com a natureza e com os cultivos saudáveis para a geração de renda. Então, nós somos um conjunto de instituições, Hildebrando, que, nesse momento, a gente está construindo nesse chão, nesse ambiente semiárido brasileiro e piauiense, toda uma possibilidade de ações no campo político, no campo educacional, no campo tecnológico e também na dimensão agroecológica da produção para que essas políticas sejam consolidadas. Parte delas já avançamos bastante nesse contexto. Então, é isso que é o semiárido piauiense, é isso que é o Fórum Piauiense e é isso que as instituições acreditam, se mobilizam e assumem a defesa da convivência com o semiárido e que assume exatamente essa organização local no Estado e que tem dado corpo, né, numa organização que é forte, que é conhecida e que vamos continuar lutando para que possamos estar lá produzindo alimento, produzindo conhecimento, contextualizando a nossa realidade e partilhando isso com o conjunto dos demais biomas no estado brasileiro e piauiense. Muito bem, obrigado. Bom, nós já começamos a falar aqui de segurança hídrica, segurança alimentar, mas quem está tendo contato com esse tema a primeira vez ou as primeiras vezes, está começando a discutir esse tema, é fundamental que a gente coloque na visão do Fórum Piauiense de Convivência com o Semiárido, da Caritas, na visão do Centro Mandacaru, da Ecoescola, como é que a gente define segurança hídrica e segurança alimentar? O que é isso concretamente? Nós vamos começar com a Deodata, depois o Joãozinho. Por favor, Deodata. Olha, eu acho que a definição de segurança hídrica, de segurança alimentar, ela tem muito a ver com conhecimento, né? Eu acho que se a gente não está formando, não está conhecendo a temática, fica muito difícil da gente colocar o que é isso, né? Eu sempre me lembro quando eu não sabia medir a água da chuva, né? Então, quando eu fui lá no IRPA, primeira vez, um abraço para os meus queridos e amados, as pessoas do IRPA. Então, eu me senti, assim, muito apaixonada por essa temática da medida da chuva. E foi medindo a chuva que eu fui entender que o semiárido não era um lugar inviável, é um lugar viável. E eu acho que na questão hídrica, para a gente saber que aqui temos sim dificuldade de água, mas para a gente conhecer que é possível, existe viabilidade, é preciso, a primeira coisa que a gente pode fazer, telespectadoras, é medir a chuva, saber a potencialidade que cai de chuva em nossa região. Eu acho que até quando eu trabalhei quando eu fiz a minha pós-graduação em gestão ambiental, a minha tese, minha defesa foi
Meu TCC foi sobre a medida da chuva como proposta, né, para a mudança da convivência com o semiárido. Então, eu acho que isso é uma coisa, né? Outro ponto que eu poderia colocar aqui é a questão, que é o primeiro, é a questão do conhecimento, né? De saber conhecer o que é contextualidade, saber conhecer as potencialidades que existem aqui no semiárido. O segundo ponto é essa questão de segurança alimentar e segurança hídrica, é a questão da terra, os cuidados com a territorialidade. Eu penso que nesse viés aí tem muito a ver com a segurança hídrica. Se você não conhece, se você não valoriza, se você não sabe de onde tirar, de onde vem, ou por que não tem mais, como é que você vai ter uma segurança alimentar? Então, tem a ver com a terra, com o espaço onde você vive. E aí eu me lembro muito que eu quero falar aqui da carta de Cetre, né, que eu falo muito dela, né, onde ele diz assim: o murmúrio da água é a voz de meu pai. Antigamente, o murmúrio da água era a voz de nossos pais. Eu me lembro, lá onde eu cresci, na comunidade rural de Milton Brandão, a gente tinha um olho d'água que era de nossos pais. Tudo era marcado, tudo era sagrado, tudo era respeitado. E esse olho d'água, hoje, ele não existe mais, porque nossos pais morreram, nossos avós, e os proprietários foram para São Paulo e de lá eles venderam. E esses olhos d'água foram privatizados para casas de famílias, secou a região da serra, e aí acabou aquele manancial, acabou, ele ficou privado. E aí é muito interessante, eu sempre comparo essa realidade lá da minha comunidade com aquilo que é nacional, que é privatizado, né? Então, uma vez privatizado, não é mais seu, e seca ao redor, né? Quer dizer, essa seca ao redor é simbólica também, né? Tudo fica sem vida, porque não é mais da gente. Então, eu acho que segurança alimentar tem a ver com educação, com terra e segurança hídrica, com os cuidados com o ecossistema, o respeito sagrado que havia. Ali até tinha pedra que era das avós da gente. A gente não ia muito para aquela pedra. É muito parecido com a carta de Cetre, né? Aquele respeito que você tinha, não era um respeito obrigatório, não, era um respeito sagrado, né? E aí eu tenho... então, eu penso que tem muito a ver com isso, né? Com essa questão dos cuidados do ecossistema, dos conhecimentos do que a gente possui, desses mananciais que a gente tem, né? O que se tem para produzir ali? Se aqui nós moramos no território dos cocais, né? Então, o que é que dá para produzir? Nossos cocos. Eu me lembro também, tem aqui uma comunidade, a comunidade Fazendinha Gamileira, que o Joãozinho com certeza conhece, lá tem um projeto de semente, tem um projeto das quebradeiras de coco, e lá elas dizem que após a perfuração de 2 poços, lá passa o Rio dos Matos, aqui da nossa região, que o Rio dos Matos é um rio que vai crescendo aqui, né? Vai cair no Rio de Piracuruca e depois vai para o Rio Parnaíba. Então, lá tem o Rio dos Matos. Elas disseram que faltou coco. Elas direcionaram essa questão para que foram perfurar 2 poços, então elas acham que esses poços diminuiu a fertilidade lá das raízes, e aí foi diminuindo. Então, a gente tem que estar olhando toda essa questão do que tem ao redor, né, das aguadas, né, do que tem ao redor da terra, do que está acontecendo com a terra, para poder a gente ter esta segurança alimentar, esta segurança hídrica. Não existe segurança alimentar sem segurança hídrica, né? Então, eu não queria, talvez eu não quero adentrar na próxima questão, né? Mas
Então, eu acho que tem muito a ver com isso, a questão do que a gente vai produzir, o que a gente está produzindo, se é adaptado, se não é adaptado à terra, né? Então, tem muito a ver com isso. Se as condições que tem, o que a gente está produzindo. E a gente sabe que aqui no Nordeste tem muita condição da gente viver bem. Eu me lembro sempre do seu José Ferreira, todo mundo vocês conhecem, né? Então, o seu Zé Ferreira, que mora lá no sertão, Joãozinho conhece também, um pedacinho de terra, no fiozinho de água, ele conseguia produzir tudo para ele, para a família, e ainda sobrava para a região, produzia, não, ele produz ainda, agora está menos, né? Então, ele tinha uma propriedade, uma agricultura totalmente planejada, né? E diversificada, que vale a pena a gente citar o exemplo desse homem, que tanto nos tem ensinado. A gente anda no sertão, tudo seco, e quando chega lá, no fiozinho de água, tem de tudo, tem o peixe, tem de tudo. Então, segurança alimentar, segurança hídrica, tem muito a ver com a relação da pessoa com o local e o espaço onde essa pessoa vive, e a relação de respeito, a relação de sagrado. Eu sempre digo, enquanto nós não desvirtuarmos, né, a questão do sagrado só no espaço de tempo, enquanto nós não cultuarmos o sagrado nos espaços onde nós habitamos, né, no território, né, fazer do território a territorialidade, perceber os espaços sagrados que tem ali dentro, fica muito difícil de se ter uma agricultura, uma preservação da água, uma preservação de tudo, se você não tiver esse conceito de sagrado, uma espiritualidade dentro dessa questão. Isso. Acho que é isso, né? Sim, claro, muito obrigado. Uma contribuição importantíssima essa da relação da segurança da água, do alimento, com a relação sagrada com a terra. Inclusive, nós vamos voltar daqui a pouco com 2 abordagens sobre isso, Adeodata. Joãozinho, e na visão do Fórum da Caritas sobre segurança hídrica e alimentar? Então, trazendo um pouco do processo conceitual de segurança alimentar, a gente quer trazer inicialmente o que existe de insegurança alimentar e hídrica, para poder a gente dizer que hoje segurança alimentar é, na realidade, um direito que as populações devem ter, que é de ter acesso a comida de qualidade e em quantidade suficiente para se alimentar, né? Então, agora, essa condição, ela precisa ser viabilizada, né? A gente ainda tem situações de insegurança alimentar e hídrica nesse país e também pelo mundo. Então, quando uma comunidade, uma população, ela consegue chegar na condição de ter alimento de qualidade, saudável, em qualidade e quantidade, aí nós culminamos que isso seja plenamente segurança alimentar e nutricional para as populações. Mas, nesse contexto hoje, político, econômico, social, ideológico, aí nós temos limites com a produção de alimento, não que alimento seja insuficiente, mas em relação à produção e ao acesso ao alimento e à água. Ainda estamos numa situação que pontualmente existe populações que não têm esse direito garantido e nem têm essa condição plenamente vivenciada. Mas segurança alimentar e nutricional e segurança hídrica é exatamente a capacidade das famílias de se organizarem, né, a partir da sua comunidade, do seu modo de produção e das relações, para que consiga colocar alimento disponível para a comunidade, alimento disponível para a população e alimento disponível para atender às demandas nutricionais que aquela comunidade necessita. A gente não pode afirmar que o povo está comendo, tem comida, mas tem que também observar se aquela alimentação ela é de qualidade suficiente para que a pessoa tenha plenamente segurança alimentar, segurança hídrica
para continuarmos vivendo, nos organizando e lutando por mais políticas necessárias para as populações. Ok, muito obrigado, Joãozinho. Daqui a pouco a gente vai retomar essa conversa, agora relacionando essas experiências de agricultura familiar com a busca da segurança hídrica, da segurança alimentar, essa relação afetiva com a terra e o contraponto que pressiona tudo isso, que é a visão mercantil da terra, da água e do alimento. Eu vou pedir ao Josimar que nos traga as intervenções, participações dos internautas, e vocês fiquem muito à vontade para interagir com o que vier de provocações, perguntas, opiniões dos internautas. E depois a gente volta para esse debate, ok? Josimar? Ok, Delbrando, bom dia a Deodata, a Joãozinho, a todos os nossos internautas que estão nos assistindo através da TV Na Estante, o programa Tempo de Cuidar. Temos alguns comentários, Delbrando, muito interessantes. A gente lembra, nossos internautas, que você perdeu o começo do programa, não fique preocupado, vai ficar lá gravado no canal e aí você pode assistir depois. Então, vai estar disponível para todo mundo. Olha, a Albertina Gonçalves diz no seu comentário, é uma pena que os políticos e administrações não veem assim a educação como uma ação que transforma. Preferem um povo manipulável a fim que eles ajam como fariseus. Outra internauta, Almerinda Alves, vocês têm relação com as escolas famílias agrícolas? É uma pergunta, ou uma interrogação, né? Mas tem mais aqui uma internauta. Bom dia, a Maria, bom dia, Cantalice participando, Rezab, Piauí. Deixa eu ver mais uma participação aqui. Altamirã Ribeiro, os modos de vida do semiárido me encanta, e guardo, se trata das experiências de resistência, me fascinam ainda mais. Deixa eu ver aqui mais comentários. Adriana, segurança alimentar e hídrica, excelente tema. Isso que temos que priorizar. A sociedade está em risco, parabéns. Mais aqui um comentário de Wellington Carvalho. O tema é pertinente, é necessário. Temos de discutir e buscar cada vez mais alternativas sustentáveis para o nosso semiárido. Mas aqui, deixa eu me ver aqui. Tá aqui. Adriana Cavalcante, isso, Joãozinho, é um direito, é vida. Tem mais aqui um comentário que mandou até um abraço para todo mundo aqui. Deixa eu ver se eu acho que o comentário da... Ah, tá aqui. Aqui o último comentário, Erasmo. Bom dia, Delbrando e colaboradores, Adeldata, Anjos e Joãozinho e toda a equipe da TV Na Estante. Então, Delbrando, tá aí a primeira parte, está chegando aqui só um último aqui, Delbrando, chegou aqui agora. Chegou aqui, a gente agradece aos internautas, continue participando, e se você tiver uma curiosidade e tiver alguma pergunta, fiquem à vontade, pode perguntar, e os nossos convidados estão aqui abertos para responder, ou, se não der para responder durante o programa, depois do programa eles respondem para os internautas. O Shoa Castro, tema de grande importância para a manutenção da vida no semiárido. Então, Delbrando, volto já com a segunda parte dos comentários, e a gente lembra que o programa fica gravado, então você pode ficar despreocupado, depois você assiste. E não esqueça de se inscrever e fazer like, mais like, para que o nosso canal se expanda, não é isso, Delbrando? É isso aí, Josimar. Muito obrigado pela contribuição e participação. Obrigado a você. Então, volto já com a segunda parte dos comentários dos internautas. Ok, meu caro. E obrigado a você que está participando. Aí tem uma pergunta para vocês, se as organizações de vocês se relacionam com as escolas de família agrícola. Muitas contribuições no sentido de valorizar o tema e de nos estimular a aprofundar esse tema em outros campos. O Erasmo, que está sempre aí na companhia, muito obrigado, o Shoa. Olha, nós temos uma pauta permanente nas nossas organizações, eu participo de vários desses debates,
A Rede Asa Brasil tem uma campanha, água é um direito, não é um favor. O debate pela terra, pelo direito à terra, vem sendo feito também nesse fórum, de que o Joãozinho já falou. A CPT tem puxado e aprofundado muito esse debate no Piauí, e a Deodata traz um elemento que perpassa, vamos dizer assim, as propostas populares de relação com a terra e construção da segurança hídrica e alimentar. E isso vem somando muito com o que está sendo levantado por lideranças indígenas e quilombolas e de comunidades tradicionais em geral. Outro dia conversávamos aqui com o mestre Antônio Bispo, Nego Bispo, do movimento quilombola do estado do Piauí, e ele falava de que um abraço para ele. Ele deve estar, vai ficar sabendo, viu? Se não estiver vendo agora, vai receber esse abraço, Deodata. E ele tratava de um debate que está sendo feito nas comunidades tradicionais, de que a luta social ela permanece porque a conquista do direito é imprescindível numa sociedade desigual, uma sociedade que não respeita o povo, as massas, né, e as experiências culturais. Então, vai continuar. Mas ele dizia que a maior luta agora das comunidades indígenas e quilombolas é pela identificação, vamos dizer assim, da sua cosmologia, né? Organizar a ideia do que é o território do ponto de vista holístico. Quando nós falamos de tudo isso, do que vocês já colocaram, e dessa visão de cosmologia dos territórios tradicionais, a gente se depara com uma força contrária muito pesada do capital que mercantiliza tudo, mercantiliza a terra, a água, o alimento, tudo que é direito básico à vida. E por conta dessa mercantilização, claro, vai ter pessoas que não vai ter o acesso que deveria ter a esses bens. O que essa proposta de desenvolvimento do capital mercantilista pode provocar nas nossas comunidades? Vamos começar com o Joãozinho, depois a gente volta para a Deodata. Por favor, Joãozinho. Rapidinho, mandar um abraço aí para os internautas que partilharam aqui conosco a participação aí, Albertina, é importante a questão da educação, precisa pautar isso junto aos poderes públicos. Aí, Almerina, a gente tem, sim, relações com a EFAS, embora não tenha EFAS dentro da rede do Fórum Semiárido, mas temos relações. Um abraço da Cantalice, Altamirã e na Adriana, né? E dizer que, realmente, nós precisamos fazer a nossa luta articulando e integrando todos esses processos, né? Você olha para o ambiente semiárido e não pode ver só isoladamente a questão da educação, a questão da produção. Tem que olhar o conjunto das relações, o conjunto dos biomas e a força que tem, a capacidade produtiva que tem das pessoas nesta relação de produção, nesta relação de apropriação e nesta relação da pressão mercantil, né? Nós temos uma produção considerada, nós temos produtos de qualidade excelente, mas a nossa capacidade de comercializar, nossa capacidade de beneficiar, isso nos deixa limitados e somos, assim, nesse contexto, engolidos pelas forças que detêm a macroeconomia e que ditam as regras e as leis de mercado. Então, esse conjunto de possibilidades, ela deve ser olhada no todo, né? Essa visão, essa dimensão no todo, né? no holístico, como se traduz, para que a gente possa construir os caminhos, as possibilidades e ir verticalizando toda a nossa produção e a nossa relação. Ok, obrigado, Joãozinho. E a Deodata, seu comentário. Eu quero aproveitar para mandar um abraço aí para as internautas, para o pessoal aqui do Mandacaru que está assistindo, da Ecoescola Jaqueline, e também um abraço para a minha amiga Cantalice, saudades. Tá, então, é uma questão que nós precisamos estar muito agarrado a coisas
simples e pequenas, para não deixar que o trator do mercantilismo mate a gente e afogue, né? Eu acho que, assim, por exemplo, é tão mercantilista que, por exemplo, tem agora o movimento do MST distribuindo um montão de alimentos para as pessoas. Nunca passa isso nos meios de comunicação de massa, por exemplo. Nunca ouvi uma notícia, aqueles caminhões passando. Mas a gente está passando, né? Então, eu penso que existe isso, este grande gavião pegando as coisas pequenas. Nós precisamos estarmos muito focados com um olhar holístico para o todo, né, para o grande, para aquilo que quer atrapalhar, que quer nos engolir, mas também estarmos todo dia trabalhando e tentando, nos espaços onde nós estamos atuando, fazer com que as pessoas percebam todas as coisas boas que tem no nosso meio. Esse surgimento, né, o programa das cisternas, que a gente nem colocou ainda aqui, que foi um gigante nessa região semiárida, e que agora está sendo atrapalhado, está sendo podado. Vetaram esse projeto, esse maravilhoso projeto. Esse projeto tinha muita condição de fazer com que a produção e a segurança alimentar e hídrica desse certo. Se a gente trabalhasse nas cisterna 2, né, a cisterna calçadão, como a gente chamava, a questão, logo entregando a cisterna, ficasse uma equipe técnica, uma política pública de apoio a técnicos e técnicas para estar atuando dentro da formação dos agricultores e agricultoras, essa troca de experiência na produção daquilo que parecia tão pouco, tão pequeno, mas que poderá estar sendo tão grande. A gente faz a cisterna, entrega, inaugura, e aí vai embora para outros espaços. Então, eu acho que a condição que o mercantil, que o poder, a falta de uma política pública, o valor dessa política pública, que é para quebrar mesmo, que é para pisar dentro das pessoas, então eu acho que isso daí é uma coisa que atrapalha bastante e que nós precisamos estar muito atentos, apresentando essas questões, dando vivacidade, vivificando isso no meio das pessoas. É um trabalho bem árduo, né? É uma luta que a gente tem que estar todo dia, de um lado, olhando para as coisas boas e tentando mostrar, e essa questão aí da cosmologia que você falava, que eu acho que a gente tem que trabalhar muito na escola também, nas escolas e nos espaços onde a gente vai para estar resgatando, para que isso daí seja um espaço onde venha suprir toda essa pressão que vem da questão do mercantilismo. Eu acho que a gente precisa estar dentro desses dois ângulos, né? Saber que nós estamos sufocados por uma coisa, mas que nós temos outros espaços que podem estar suprindo isso. Eu penso que nós precisamos estar falando isso em todos os espaços, estar aplicando, atuando dentro disso, né? E aquela pergunta sobre nós estarmos ligados com as escolas agrícolas, eu sempre digo, Pedro II é privilegiado, tem o Mandacaru, tem tantas instituições, mas tem a Santa Ângela, que é uma fundação muito importante. E dentro do fórum, dentro da RESAB, né, são espaços que a gente não pode fugir de estar atuando e falando e levando essas propostas para as pessoas. Sem dúvida, acho também que é um elemento que não vai ser esquecido. Todas essas organizações que estão discutindo a convivência com o semiárido têm como uma atividade contínua, concomitante, que é a educação contextualizada. E depois, se o Joãozinho quiser comentar, mas é uma boa notícia essa de que a RESAB começa a se reestruturar, que é a rede de educação do semiárido. Muito obrigado, Cantalice, pela companhia, e todos e todas que estão aí participando conosco no programa. Joãozinho, a Deodata,
quando a gente discute essa disparidade, essa diferença de visão entre como o mercado encara o desenvolvimento e como as organizações do povo definem desenvolvimento, é interessante porque os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU inclui essas seguranças de que nós estamos discutindo como objetivos para a sustentabilidade do planeta. O objetivo 2, por exemplo, trata da superação total da fome, de alcançar segurança alimentar plena, com qualidade de nutrição. Não é só ter alimento, é ter alimento saudável, alimento com qualidade e de sobra, como o MST tem, de sobra ainda, né? De sobra, né? E através de uma agricultura sustentável, que é muito traduzida no debate da ASA, do Fórum, das entidades, como a agricultura familiar de base agroecológica. E um outro objetivo, esse é o objetivo 2 dos ODS, e o outro objetivo, assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e do saneamento para todos. Como é que nós vamos alcançar esses objetivos? Eu acredito que o debate, o conceito e as experiências que vocês trazem estão direcionados para esses objetivos. E como é que o mercado insiste em se contrapor a isso, Joãozinho? Bom, agora a gente precisa lançar mão de alguns números, né, para a gente confirmar o que nós estamos fazendo, né, o Fórum Semiárido, a ASA Brasil, nesse momento, né. Então, são 20 anos de atuação no semiárido brasileiro e a gente chegou agora a dotar em 630 mil famílias água de beber e de preparar os seus alimentos, né? E esse mesmo movimento traz também como a água de produção já para cerca de 105 mil famílias, né? Com um conjunto de tecnologias apropriadas, né? Cisterna calçadão, cisterna de enxurrada, os barreiros de trincheira. Então, um conjunto dessas tecnologias de água para produzir alimento que a gente está conseguindo exatamente confirmar na prática e nas relações alimento de qualidade e água de qualidade para garantir segurança alimentar e hídrica. Isso são os números nacionais. Mas esse mesmo programa chegou para as escolas no Brasil, no semiárido brasileiro. E nós temos hoje 7.200 escolas que receberam água para preparar a alimentação das crianças, né, dar o asseio necessário e ainda utilizar essa água nos conteúdos da escola. Mas aqui no estado do Piauí, essa condição criada dentro de um programa e de uma relação política com os governos federal, municipal e estadual, nós estamos com 50.200 famílias que também receberam água de beber na região semiárido piauiense. E estamos com 10.800 cisternas ou tecnologias sociais para produzir alimento. E também chegamos a ter as nossas escolas também com 517 escolas que têm essa água de qualidade nas escolas. Então, esses números, né, faz com que a gente confirme que essas famílias receberam capacitação, receberam condição, né, material e equipamento para construir a tecnologia em comunidade, numa relação de troca e de conhecimento sendo construído. E essas famílias estão hoje aplicando essa água e consumindo essa água para produzir o seu alimento saudável de qualidade e ainda por cima, nessa visão do planeta, do cosmos, o manejo racional, o cuidado com a terra, cuidado com a água, cuidado com os animais, cuidado com as plantas e o cuidado com as pessoas. Então, isso está sendo garantido como segurança alimentar. No formato da mercantil, nós também estamos colocando esses alimentos para serem comercializados, para chegar às famílias. Entendeu? Então,
Hoje a gente percebe nos municípios que as feiras locais, elas começaram a ter um outro olhar, um outro aspecto, por conta desses alimentos que foram garantidos pelo programa Milhão de Cisternas, pelo programa P1+2, pelo programa Semente, e também ainda o cisterna escolar. Então, a gente conseguiu colocar à disposição dessas famílias do mercado e ainda gerar uma relação de correlação de forças para poder mudar necessariamente o funcionamento desses produtos na realidade de cada município, onde a ASA e o FOR já chegaram com as tecnologias sociais de convivência com o semiárido. Então, nós temos aí um lastro de produção alimentar, um lastro de famílias mobilizadas, um lastro de pessoas interagindo, e aqui um recorte especial para as mulheres, o envolvimento das mulheres nesses programas, e que tem dado o tom prioritário na produção de alimentos e no cuidado com a terra. E ainda falando da dimensão da consciência política que está sendo criada a partir desses programas que a gente está aí ao longo de 20 anos construindo essas possibilidades e agora colhendo os frutos necessários para essa condição de segurança alimentar, segurança hídrica e de inserção no mercado, mesmo diante de todo o poderio econômico mercantil que tem sido colocado e ditando as regras no mercado brasileiro e internacional. Então, nós temos isso hoje, concretamente, para dizer que nós estamos fazendo comida de qualidade, em quantidade, mas uma comida que tem um público que sabe o que está vivenciando e que sabe cuidar disso de uma forma tranquila e com a capacidade de continuar fazendo esse trabalho e ampliando para mais famílias, para mais população, para a gente chegar a confirmar que segurança hídrica, segurança alimentar e nutricional, ela passa pela organização da população numa relação de parceria com os poderes públicos. Aí a gente tem que fazer juízo também que só foi possível esses programas com os convênios firmados com os governos federais aí nos últimos 17 anos, 18 anos. Sem dúvida, é importante informação essa, Joãozinho. Até para dizer também, assim, quando nós falamos de violência do mercado, nós estamos falando de uma regra de mercado que tem como base o lucro pelo lucro e o acúmulo, sem se importar com a necessidade das populações. Mas é claro que o agricultor familiar e a agricultora familiar precisa comercializar sua produção, e aí entra a proposta da economia solidária, que vai ser tema de um outro programa nosso, talvez até com o próprio Joãozinho aqui, que discute também isso na Caritas. E para entender, estou lembrando isso, Joãozinho, para a gente entender que esse conjunto de iniciativas, a agricultura familiar de base agroecológica, as ações de segurança hídrica, se relacionando com o debate do cuidado, com a comunidade, com a cultura, com a terra e a economia solidária, tudo isso constitui um projeto de sociedade, não é isso? Perfeitamente. Esse projeto de sociedade que nós queremos consolidar, dando passos importantes a cada dia. Essa articulação toda com os movimentos sociais, nas redes de articulações, com conselhos e demais instâncias. E com incidência na gestão pública, claro, né? Sim. Adeodata, seus comentários sobre essa questão. Eu me impressionei bastante com as feiras de semente, né? Com aqueles encontros de semente. Encanta como aqueles movimentos das sementes, semente crioula, semente da fartura, como se chama aqui, como isso tem dado como isso tem dado uma visibilidade na agricultura, na alimentação sustentável, e também a questão da necessidade, da urgência desses bancos de sementes se multiplicarem. Eu acredito que é uma questão muito, muito importante. A outra
a outra coisa que a gente vê é o surgimento de diversas feiras, né? Muitas iniciativas de feiras de agricultura familiar. Isso tem dado uma visibilidade nesse processo da atividade, dessa ação das instituições, desta ação das comunidades e da agricultura familiar. Isso tem dado uma visibilidade muito grande, é uma coisa muito interessante, né? A outra questão, na questão das cisternas, é também este cuidado, essa formação que se dá na questão das etnias, por exemplo, nesse último construção de cisterna que teve, nesse último lote que teve, a temática era sobre as comunidades crioulas, né? As cisternas eram direcionadas para comunidades quilombolas, né? Então, era muito interessante de estar discutindo isso, resgatar toda essa cultura e revitalizar dentro das pessoas esse interesse de ser, né? essa de dar uma revitalização da sua personalidade, saber que você tem importância, que você está redescobrindo as suas próprias raízes também. Acho que isso tem muito a ver com a autoestima da pessoa, e a pessoa tendo autoestima, ela vai estar atuando muito mais decisivamente na projeção de projetos que a gente vai levando para elas. Acho que isso daí também é uma coisa que a gente tem que estar ressaltando. Penso que também o interesse de estar trabalhando com a terra, com as coberturas, com as coberturas mortas, né, a cobertura que a gente chama o adubo, que é natural, está produzindo alimentação de qualidade, é uma visibilidade que tem dado muito certo. E aqui na nossa região são as hortas sombreadas, famosas hortas sombreadas que dão certo, que dá para produzir bastante, economizando a água. Então, é também uma outra proposta que tem visibilidade nesse trabalho que a gente está fazendo aqui na região do semiárido. Ok, Adeodata, muito obrigado. Gente, nós vamos para mais um bloco das mensagens dos internautas com o Josimar. Depois a gente volta para o nosso último bloco, tá bem? De participações. E nesse retorno, Adeodata e Joãozinho, vamos levantar aqui uma consideração. Estamos num ano eleitoral, nós teremos eleições municipais. Cada vez que tem eleição, nas campanhas, as promessas são as maiores, e quando trata de água, são muitas as promessas. Sem imaginar o rosto de um candidato, o que é que se pode dizer, o que é que se pode sugerir como uma plataforma de gestão municipal da água e da segurança alimentar? Daqui a pouco, no nosso retorno. Vamos com o Josimar, então? Ok, Debrana. Segunda parte aqui com a participação dos internautas. E a gente lembra também, Debrana, que além do YouTube, também está sendo retransmitido pelo Facebook também. E tem algumas pessoas que estão assistindo pelo Facebook. Tem a Gracinha Carvalho, também a Paula, também o João, que não está aqui, mas eu estou anotando que eu estou pegando pelo Facebook, e muita gente participando também através do Facebook e também do YouTube. Então, você está em casa, se você quiser mandar sua mensagem, você que mandou sua mensagem, seu recado, sua pergunta, agradeço pela sua participação, e a gente lembra que fica gravado, você pode assistir depois e passar para os seus amigos, e compartilhar o link, porque o programa fica gravado no sistema, na TV Nestante, e você assiste depois em qualquer horário. Bom, o Altamirã Ribeiro tem uma pergunta. Joãozinho e Adeodata, como fazer... Deixa eu passar bem aqui, vou botar aqui. Pronto. Como fazer as ações de segurança alimentar e hídrica feitas no semiárido? Cheque ou se copie em outros biomas do Piauí? E como integrá-lo nessas ações? A Adriana Cavalcante também mandou um abraço a vocês, educadores e militantes da vida. O José João, bom dia, Joãozinho, bom dia, Del Branco. A Adriana manda também outro comentário. Isso é luta, resistência, parabéns, o trabalho da ASA é encantador, me emociona. Também
Um abraço aí para os nossos internautas, ao Souza. A Simone também está mandando um bom dia. Mandou agora, chegando aqui agora. E pelo Facebook também temos o Souza, também que está em nossa sintonia. O José Matos, também que está também assistindo pelo Facebook. Então, a gente agradece a vocês que estão assistindo, e aí vocês podem passar para compartilhar para os seus amigos depois do programa. Após terminar aqui o programa, ele fica no sistema e você pode assistir em qualquer horário. Mandar um abraço também, quem está assistindo, a Cláudia Souza, a Secretaria da Paróquia do Junco, né, em Picos. Então, muitos internautas participando, e aqui encerra a minha participação. Um abraço para todos os convidados e a todos os internautas, ao Idelbrando. Bom final de semana e fique com Deus. Amém. Muito obrigado, Josimar. Obrigado a você que está participando. Abraço aí para o Zé João, a Simone, a Cláudia. Aí temos aí a questão da Adriana Cavalcante e do Altamirã. Vocês fiquem à vontade para interagir com as questões e já cada um fazendo uma consideração sobre essa questão do ano eleitoral. Nós aqui estamos tratando da construção da segurança alimentar. Um candidato que se preocupe com o povo, ou uma candidata que se preocupe com o povo, o que seria, na nossa opinião, uma boa proposta para esse campo da segurança hídrica e alimentar? Joãozinho? Vamos lá, né? Então, um abraço especial aí para o Altamirã e para a Adriana. E em relação ao Altamirã, eu entendo que o que nós construímos como fórum semiárido podemos também potencializar articulações locais nos demais biomas e tentar construir programas e projetos que possam dar a dimensão de construir ações que vai em direção à segurança alimentar e hídrica nos demais biomas do Estado, né? Seria essa intenção para a pergunta, né? Agora, com relação ao campo eleitoral, né, eu queria trazer presente o projeto de lei 735, que é o projeto de lei que foi aprovado na Câmara e no Senado, e que teve a participação popular pressionando, incidindo politicamente para que pudéssemos aportar exatamente nessas ações emergenciais, agora durante o processo de pandemia, que é um projeto, o PL 735, ele faz ações emergenciais, né, para atender a agricultura familiar nesse processo de pandemia, né, pela situação que foi criada para essas populações. Mas o projeto, ele aprovou coisas boas, mas deixou de lado, exatamente aquela dimensão do recurso hídrico, que nós defendemos que pudéssemos aportar recursos para continuar construindo as cisternas, as cisternas de bebê, de produção de alimento, né? E também o processo de informação, e isso foi tirado, né? Foi filtrado na relação com as duas casas, entendeu? Trouxe coisas boas, né? O projeto vai garantir o abono de R$600 por 5 parcelas para os agricultores familiares, e em especial as mulheres mães de família, com abono de R$1.200 também em 5 parcelas. Isso é uma coisa interessante. Ainda a dimensão com a TE e também ainda recursos específicos para crédito para a produção. E colocou nas entrelinhas do projeto a possibilidade de financiar cisternas mais individualmente os agricultores. Então, isso dificulta bastante esse processo, quebra o nosso processo como tem sendo feito de forma democrática, partilhada, participativa e educativa. Então, é isso. Então, para quem é candidato para essas eleições e para as futuras, tem que colocar nas suas propostas, garantir recursos para implementar em seus municípios um plano de recurso hídrico que garanta essa possibilidade de ter, a cada ano, construir os equipamentos necessários para armazenar água, para produzir alimento e também para garantir água de qualidade para todas as famílias. Agora, essa dimensão hídrica, com os candidatos, ela tem sido uma coisa não tão prioritária, entendeu? A gente tem feito várias incidências sobre isso, mas os candidatos, as candidatas, acabam saindo pela tangente nesse processo. E quem quiser ser candidato nessa conjuntura de hoje e defender a bandeira do recurso hídrico e segurança alimentar, ela vai estar pautando uma realidade que é do conhecimento de todos e que vai, com certeza,
render resultados nesse processo de eleição. É um pouco isso, né? Esse que as famílias querem que surjam projetos, programas que atendam às necessidades locais a partir do que está sendo reivindicado pelas famílias, pelas instituições, pelas redes, pelos coletivos. Ok, muito obrigado, Joãozinho. Adeodata? Para a pergunta sobre a questão de como implementar as potencialidades em outros biomas, eu acredito que com a palavra convivência, ela não é só para o semiárido, a gente precisa, cada clima, cada bioma tem suas convivências específicas, tem seu clima específico, então, cada pessoa tem que conhecer o seu clima e estar tentando conviver com aquele clima e buscando as políticas públicas para estar implementando essa convivência, né? De acordo com as potencialidades da região, do bioma, do clima. Então, acho que isso dá para o semiárido, é uma descoberta que a gente fez pela necessidade da questão das estiagens, mas também dá para qualquer clima, porque todos os climas têm suas defasagens, né? Tem suas indeficiências, né? Então, isso é aquela resposta, um abraço aí para os internautas. A outra questão da política, eu penso que na política, em ano de política, muitos poços são perfurados. Isso daí é uma coisa que ajuda, porque a gente sabe que quando não tem água, se está indo buscar no subsolo, mas atrapalha também demais a questão do subsolo. Se tem as outras técnicas das cisternas, que é lamentável, quero repudiar a parada desse programa tão bom, tão viável para o semiárido, é lamentável, é uma coisa da gente repudiar a nível nacional, que já está com quase um ano parado. Então, se tem essa técnica, vamos trabalhar e lutar e buscar a técnica viável para o semiárido. As técnicas que são diversas, né? Diversas as possibilidades que se tem aqui de estar captando a água da chuva. Por isso é muito importante também conhecer a densidade da chuva no ano, e a gente sabe que é muita. Então, eu acho que isso daí é uma coisa que se está fazendo. E quanto à questão da segurança alimentar, de acordo com os territórios, todo mundo sabe que é de uma riqueza grande, muito embora a exploração seja gradativamente grande, mas a pessoa que está candidato, essa pessoa precisa conhecer as probabilidades, as possibilidades de convivência com o seu clima, com a sua região, com o seu território. Então, um candidato que não sabe o que é semiárido, não presta para ser candidato. Um candidato que não sabe o que é agricultura familiar, não presta para ser candidato. Um candidato que só sabe prometer um posto e cavar em qualquer lugar, sem marcar, sem nada, não presta para ser candidato. Um candidato que não sabe, que não conhece os aquíferos que existem nas regiões do Nordeste, em toda região tem os lugares onde tem mais possibilidade de se estar cavando, não presta. Um candidato que não sabe o que é desmatamento, que não se preocupa com desmatamento, com reflorestamento das áreas onde vive, não presta para ser um candidato. Então, a gente tem que estar olhando tudo isso, né? Então, eu penso que é por aí. Nós precisamos estar de olhos abertos com essas pessoas que não têm o conhecimento da área, que não sabem nem o que é semiárido. Gente, tem muita gente que não sabe o que é semiárido, o que significa semiárido, não conhece a palavra conviver, né? Então, eu acho que nós precisamos estar de olho nessas pessoas aí, tá? E está ajudando também, se nós temos um candidato, às vezes que nós temos que ter candidatos, está ajudando também essas pessoas a ter uma visão da convivência e da beleza que é a gente ser do semiárido, essa maravilha que é ser do semiárido. Então, eu acho que é por aí. Muito obrigado, Adeodata, pela contribuição.
você trouxe um ponto que nós precisaríamos, ainda vamos retomar isso, que é essa indústria louca, desenfreada de perfuração de poços. Se perfura poços aleatoriamente e de maneira até por brincadeira. Aqui na zona urbana das cidades, em quintais, são perfurados poços para o puro lazer, para as churrascadas de fim de semana, e como se a terra suportasse essa brincadeira aleatória. E a própria gestão pública, muitas vezes, faz exatamente isso que você levantou, de perfuração aleatória de poços, porque só se analisa ou se pensa que perfurando vai dar água. E a água que tem nem sempre é de qualidade, muitas vezes é insuficiente. Tudo isso em vez de estudar o território, estudar o solo, estudar as condições da comunidade e das comunidades e pensar um plano sério, uma política pública séria, quem sabe até com legislação municipal para uma política pública de segurança hídrica. A gente deve até retomar isso com mais profundidade aqui no programa. E eu vou fazer um acréscimo. Atenção, você que é candidato ou candidata. Aumentar a indústria do carro-pipa tem que ser tomado como crime. Isso é uma brincadeira. É só uma brincadeira que tem se feito no semiárido. Joãozinho, Adeodata, muito obrigado pelas contribuições que vocês trouxeram, pelo tempo dedicado, mas, sobretudo, pela riqueza do conteúdo, das contribuições que vocês trouxeram para essa pauta, ok? Obrigado mesmo. Obrigado a você, meu amigo, minha amiga, que esteve na nossa companhia aqui no programa Tempo de Cuidar, da TV Nestante. Nós retornaremos aqui na próxima sexta-feira, mas não esqueça de avisar, comunicar aos seus familiares, amigos, amigas, que o programa fica disponível no YouTube da TV Nestante. Você pode ver a hora que você quiser, tomar o vídeo como vídeo debate na roda dos amigos, nas escolas, quando for possível, claro, né? Por enquanto, não. Mas quando for possível, fique à vontade para utilizar esse material para os debates públicos, para aulas, escolas, como quiser, tá certo? Fica lá disponível. É só chegar lá no YouTube da TV Nestante, deixar seu comentário, seu like é fundamental e se inscrever no programa para que a gente possa expandir esse conteúdo pela internet. Mais uma vez, obrigado e até a próxima sexta-feira aqui na TV Nestante. Até lá. Obrigado. Um abraço.